Boa noite. Programa Conexão Armênia número 148, dia 11 de junho de 2026. Praticamente Dia dos Namorados no Brasil. Mas na Armênia, isso é celebrado em fevereiro. Mesmo assim, o programa de hoje está no clima de Amor está no ar. Nós vamos começar o programa de hoje com um videoclipe de um rapaz que participou do Armenians Got Talent, tipo um The Voice lá na Armênia. E ele toca aqui 3 tipos de instrumentos típicos armênios. Vamos ver se você adivinha quais são. Escreve o nome aqui embaixo. E já que a gente está falando de música,
A Ana Júlia, essa semana, vai trazer para nós mais uma edição do Eurovision que aconteceu essa semana lá na Armênia. É um outro tipo de Eurovision que é para jovens talentos e a gente vai conferir os ganhadores. Oi, eu sou a Ana e estou muito feliz de estar aqui no Conexão Armênia e dessa vez para falar de um evento musical que ocorreu estes dias em Yerevan. Este evento foi o Eurovision Young Musicians, que é do mesmo concurso Eurovision Song Contest, com a mesma dinâmica, só que em vez de serem cantores, são musicistas, instrumentistas, cada um representando um país diferente. Este ano foram 11 países representados e o concurso ocorreu no dia 6 de junho, que foi uma homenagem ao compositor Aram Khachaturian, que nasceu neste dia em 1903. As 3 primeiras colocações, os 3 países que ficaram no top 3 deste ano foram, em terceiro lugar, a Armênia, com a instrumentista Elen Virabian, que tocou um concerto para violino deste mesmo compositor homenageado, só que transposto para flauta, porque ela tocou flauta transversal. Em segundo lugar, ficou a Sonia Missina, da Letônia, que tocou uma obra para marimba. Em primeiro lugar, ficou o acordeonista Mikhail Storel, que tocou um concerto clássico para acordeon do compositor Nikolai Maikuchak. Quem ganhou o concurso foi a Polônia, mas este ocorrerá ano que vem na Letônia. E
O intervalo do concurso este ano foi repleto de homenagens e obras do compositor Aran Khachaturian e balés muito famosos também, como Spartacus e também Gaiané, e obras muito famosas desses balés, como a Dança dos Sabres, do balé Gaiané, além de terem sido também performadas suítes e obras, como a valsa da suíte Masquerade, que também ficou muito famosa mundialmente. Lembrando que todos os instrumentistas de cada país foram acompanhados pela Orquestra Filarmônica da Armênia, que foi também a que performou todas as obras desse concurso, inclusive as do intervalo. O Aran Khachaturian é um tesouro nacional com suas obras na Armênia e o nome dele está em lugares de Yerevan, como um teatro e um museu, o que eterniza as suas obras no país e em todo o mundo. Eu desejo meus parabéns para a Armênia pela performance e pelo talento. O concurso estava repleto de musicistas extremamente talentosos e que ano que vem venham ainda mais obras tão bonitas quanto as deste ano e que a Armênia possa brilhar tanto quanto este ano. Muito obrigada, Shnorakalutsion Yev Tsetesutsion. Mas, saindo um pouco do mundo belo e formoso, essa semana tivemos as eleições para primeiro-ministro na Armênia. Andresa Andrade é uma brasileira casada com um armênio que mora lá em Yerevan e mostrou um pouquinho das diferenças que tem entre as eleições no Brasil e na Armênia. Hoje é dia de eleições aqui na Armênia e eu encontrei 5 coisas curiosas que eu quero compartilhar junto com você. A primeira maior diferença é que quando a gente está no Brasil, a gente precisa do nosso título de eleitor e sem ele não adianta, não dá para votar, a gente paga até multa, né? Aqui não, é que eles não têm nenhum documento que seja equivalente a isso, então eles usam o passaporte. O Raik e toda a família deles trouxeram o passaporte, foram lá, votaram e pronto. Segunda coisa, no Brasil a gente tem a nossa urna eletrônica, mas aqui ainda é no papel, acredita? Então eles escolhem o número do candidato, colocam dentro do envelopinho e aí eles jogam lá dentro da urna, eu acho, né? Foi minha cunhada que me contou. Apesar da votação ser feita no papel, você acredita que o resultado pode sair no mesmo dia? Então eu acho que hoje a gente já vai ter o resultado. E se você estivesse perguntando se hoje a gente está esperando ter um novo presidente aqui na Armênia, a resposta é não. Diferente no Brasil, aqui funcionam como uma república parlamentarista, não é isso, marido? Então é o primeiro-ministro, correto? Que é o chefe principal, digamos assim, do país. Então é ele que faz as decisões políticas, ele que vai governar, digamos assim. E eles também têm um presidente, mas o presidente é mais uma figura simbólica que vai, se não me engano, acho que ele vai em relações internacionais, né, Raik? Reuniões, ele vai para fora e o primeiro-ministro é quem resolve os babados aqui de dentro do país. Como brasileira curiosa que sou, eu amo aprender essas coisas e compartilhar com você. Se você quer saber mais sobre isso, já me segue por aqui. Bom, e aí fica o lado prático. Rogério Anitablian vai fazer uma análise do cenário geopolítico que isso pode causar naquela região. Ninguém melhor do que ele para falar sobre isso. Pessoal, no último domingo nós tivemos eleições na Armênia e o partido do governo, o Contrato Civil do primeiro-ministro Nikol Pashinyan, venceu essas eleições, conseguindo um mandato de mais 5 anos. A oposição não alcançou uma votação suficiente para mudar o quadro na República Armênia. Alguns fatores são importantes na discussão de por que os armênios optaram por esta reeleição do Nikol Pashinyan. E, fundamentalmente, no quadro que eu vislumbro, consigo analisar que a oposição da Federação Russa, na realidade, trabalhou a favor do governo armênio, porque a questão de Artsakh, a questão da participação armênia no CSTO, onde mesmo com a invasão do território internacionalmente reconhecido da República Armênia, os russos não atuaram em 2 oportunidades entre 2020 e 2023 e questionaram, inclusive, a própria questão da falta da delimitação na fronteira da Armênia com o Azerbaijão. Então, tanto a falta de ação por ocasião das intervenções do Azerbaijão contra a República da Armênia, como a participação num acordo
de Artsakh, que foi assinado no dia 9 de fevereiro de 2020. Era um acordo tripartite entre a Armênia, o Azerbaijão e a Rússia. E a Rússia era garante do retorno dos armênios para a região. Isso aconteceu, de certa forma, houve um investimento muito grande para que esses armênios pudessem retornar para a região de Artsakh, onde os armênios ainda mantinham um governo autônomo de jurisdição, e ao longo dos 3 anos que se seguiram entre 2020 e 2023, sucessivas declarações dos governantes russos, das autoridades, Peskov, Lavrov, o próprio Vladimir Putin, passavam a atribuir a autonomia, a soberania de Nagorno-Karabakh, de Artsakh, para o Azerbaijão. Isso acaba sendo consagrado em termos legais por um acordo que a Rússia assina com o Azerbaijão no dia 22 de fevereiro de 2022, 2 dias antes da invasão da Ucrânia, onde, entre outras coisas, os russos não apenas reconhecem a chamada integridade territorial do Azerbaijão, com base no documento de Alma-Ata de 1991, como também se propõe a colaborar com o serviço de inteligência e dizendo, inclusive, às autoridades do Azerbaijão que entenderiam qualquer movimento diferente deste como terrorismo, separatismo, secessionismo. É um documento que eu acho que todo mundo que ainda não teve oportunidade deve ler, porque ele precede aquela reunião de Praga, onde o primeiro-ministro armênio reconhece a região como parte do Azerbaijão, numa situação que tem a intermediação também do presidente francês Macron. Então, nós entendemos que um acordo de paz, aí é uma questão que eu já havia dito para vocês na nossa participação anterior, ele deveria abarcar a questão da população armênia de Artsakh, uma vez que essa região é uma região que por séculos foi habitada majoritariamente por armênios e que não poderia sofrer uma limpeza étnica sem que houvesse uma ação do governo armênio no sentido de realizar todos os esforços para evitar esse tipo de situação. Eu entendo que o fato dos russos não terem impedido e terem colaborado com a retomada ou com a entrega, né, porque retomada nós falaríamos se fosse alguma coisa vinculada a uma situação, ao restabelecimento de um status quo que não havia. Os azeris, os azerbaíjanos ou azeris nunca foram maioria naquela região e, de repente, eles passam a receber a região como um presente em 2023, né, a parte remanescente que estava ali com os armênios, que muitos tinham voltado, confiando na promessa do Putin, que permite, inclusive, que haja um cerco do chamado Corredor da Vida, que dura quase um ano antes da agressão militar do Azerbaijão de setembro de 2023. Esse cerco, ele começa em dezembro de 2022, sem nenhuma ação dos russos, ao contrário. Resoluções propostas nas Nações Unidas com o apoio da Rússia falavam na necessidade da abertura de rotas do Azerbaijão para a região e para estabelecer a soberania do Azerbaijão. Então, acho que todos esses fatores eles colaboraram muito para a questão da reeleição do Pashinyan, em função, inclusive, das mortes de cidadãos, de jovens armênios em 2020, em 2023, em 2021 e 2022, dentro da República Armênia, sem a atuação dos russos, que seriam o garante do acordo Nagorno-Karabakh e que também, teoricamente, seriam os garantes da segurança da Armênia, pela participação da Armênia no pacto do CSTO e pela existência da 102ª base do exército russo dentro do território armênio. Inclusive, há um acordo de 2015 que, em tese, também não foi colocado em prática, que colocaria ambas as defesas aéreas em uma atitude una dentro do território da Armênia. Então, quando os azeris avançaram em algumas regiões fronteiriças,
essa defesa aérea também não funcionou, os postos do FSB que existiam também foram esvaziados. Esse ambiente criou a possibilidade da reeleição do Pashinyan. Agora, existem desafios. Existe uma recontagem solicitada pela Aliança Armênia Próspera, que ficou a pouquíssimos votos de obter participação no parlamento, e existem algumas incertezas em relação, inclusive, à questão da reforma constitucional, que seria, aonde seria necessário o quórum de 2/3 do parlamento, e o partido do Pashinyan obteve 3/5 e não 2/3, né? Então você tem algumas incertezas aí, independente da questão da recontagem, que poderia colocar a Armênia Próspera no parlamento, né, e mudaria um pouco a equação, me parece que de 60 a 64 cadeiras, a variação potencial é ou de 64 para 60 para o contrato civil, para o partido Pashinyan, mas a questão é, esses desafios que serão colocados aí a partir de agora, inclusive a exigência do próprio governo do Azerbaijão em relação à reforma da Constituição armênia, para que seja assinado um acordo de paz, mesmo com a concessão da chamada Rota Trump, que na realidade é o que o Azerbaijão sempre demandou como o chamado corredor de Zangezur, a união do Azerbaijão, vamos dizer, continental, com Nakhchivan passando por Syunik no sul da Armênia. E isso depende de um arranjo com 2/3 do parlamento para que possa haver essa reforma constitucional, que é a declaração de independência da Armênia, que considera a questão do território de Nagorno-Karabakh e que seria, a pedido do Azerbaijão, eliminada, suprimida da Constituição armênia. No mais, existem promessas da União Europeia sobre um desenvolvimento econômico na área da inteligência artificial, a cooperação militar com a França, a recente visita do presidente Macron e a assinatura da parceria estratégica, a busca dos estandartes europeus para que os armênios possam se habilitar, aí sim, oficialmente, a almejar a participação na União Europeia, tentar essa participação. E o primeiro-ministro disse que, de qualquer forma, isso pode ser interessante em relação à melhoria da prestação de serviços, a melhoria do status da Armênia em relação às necessidades, aos parâmetros impostos pela União Europeia, em relação a questões fiscais, a questões de DH, de habitação, de segurança, de saúde, enfim. E houve também, a gente não pode negar, não é? Sem entrar muito nesse mérito, uma certa divisão entre setores da diáspora que consideravam que o primeiro-ministro não deveria aquecer com a questão do Azerbaijão sobre Nagorno-Karabakh, como fez em Praga. A tese do primeiro-ministro é que não haveria risco aos 29.743 km² da República Armênia, como ele diz, se houvesse uma insistência na questão do Nagorno-Karabakh, do ponto de vista militar, né? Por outro lado, em 28 de maio, num ato que foi também de campanha eleitoral, o Ministério da Defesa, no Dia da República, mostrou armamentos adquiridos de 7 países, né? E dentre estes países estavam a França, a Índia, o Irã, um acordo que não havia sido revelado, armamento também local, como drones, inclusive, e equipamentos de guerra eletrônica. Isso é importante, né? Do ponto de vista dos empregos, do ponto de vista da garantia autóctone, da segurança da República Armênia. Então, quer dizer, você teve um processo eleitoral onde, queiramos ou não, o contexto geopolítico como um todo, a própria disputa entre a União Europeia, capitaneada pela França, e a Rússia, em relação à área de influência dos países que formavam a antiga União Soviética, também falou muito alto. E o que a gente tem daqui para frente, teoricamente, é um período de paz, onde há que se considerar também questões relativas não só à questão da população de Nagorno-Karabakh, mas a não permitir que haja o chamado retorno
de população do Azerbaijão para o sul da Armênia, né? Porque o Azerbaijão vende muito essa tese de Azerbaijão ocidental, e aí sim, isso é muito perigoso. A questão da jurisdição dessa rota Trump, até que ponto poderia atrapalhar ou não as questões de fronteira com o Irã, questões comerciais, questões de segurança, de entrada, de uma porta de entrada estrategicamente colocada para que os armênios possam, inclusive, receber armamentos, né, de países que não fazem fronteira com a Armênia. Naturalmente, você tem a Armênia landlocked, está cercada pela Geórgia ao norte, pelo Irã ao sul, pela Turquia ao oeste, o Azerbaijão a leste e também, se considerarmos Nakhchivan, também a oeste. Então, tem muita coisa ainda a ser observada, né? E eu acredito que a questão da derrota militar e da perda de Nagorno-Karabakh e Artsakh falou muito alto, mas falou muito alto dentro de uma leitura de quão deletéria teria sido a participação da Rússia nesse quadro e o antagonismo do governo com a Rússia, por sua aproximação com a França em especial, mas com a União Europeia de um modo geral, falou muito alto nessa perspectiva e nessa decisão. E eu acho que é isso, gente. Depois, se vocês quiserem, deixem perguntas, se estiverem ao meu alcance, respondo aqui no meu canal. Um abraço para o Conexão Armênia, um abraço para a Vartinê. Obrigado a todos pela atenção. Espero que tenha sido minimamente esclarecedor e estou à disposição para resolver ou responder aquelas dúvidas em que eu esteja habilitado a fazê-lo. Um abraço a todos. Esta semana também tivemos um festival de vinho, o Wine Festival de Yerevan, onde muitas das ruas da cidade são fechadas com todos os expositores e produtores de vinho da região. Então, é bombástico. Imagine caminhar por ruas inteiras transformadas em um grande festival ao ar livre, onde cada esquina conta uma história através do vinho, da música e da cultura. Estamos em Yerevan, a capital da Armênia, durante a 10ª edição do Yerevan Wine Days, um dos maiores festivais de vinho de rua do mundo. Durante 3 dias, as tradicionais ruas Saryan, Tumanian e Moscovian são fechadas para os carros e abertas para milhares de visitantes, que vêm celebrar uma tradição que acompanha os armênios há mais de 6.000 anos, a arte de produzir o vinho. A edição de 2026 reuniu mais de 100 vinícolas armênias, mais de 1.000 variedades de vinhos e cerca de 250 parceiros gastronômicos, culturais e comerciais espalhados pelo percurso do festival. Mas o Yerevan Wine Days é muito mais do que uma degustação de vinhos. É uma celebração da identidade armênia. É o encontro entre a tradição e a modernidade. É a oportunidade de mostrar ao mundo que a Armênia não é apenas um país de história milenar, mas também um destino vibrante, acolhedor e cada vez mais reconhecido pela qualidade dos seus vinhos. Entre apresentações musicais, gastronomia típica, workshops, arte e encontros entre pessoas de diferentes países, Yerevan se transforma em uma grande festa cultural que ocupa o coração da cidade e conquista quem passa por aqui. E para nós do Conexão Armênia, é emocionante ver como esse legado continua vivo. Saúde! Genats!
E aí, como eu adoro fuçar na internet, encontrei essas duas meninas lá da Argentina que criaram uma marca chamada Alic, cheia de produtos graciosos que você pode trazer e incorporar para a sua vida e para a vida da sua família. Vamos ver o que elas estão produzindo lá na Argentina, as nuestras hermanas. Bueno, entonces esta noche tenemos dos chicas muy lindas que viven en Argentina, ¿cierto? Y crearon un perfil en Instagram que se llama Alic, muy sencillo de encontrar. Y yo me gustaría mucho que ellas se presentaran y dijeran por qué criaron Alic, quién son ellas. Y bueno, contanos un poquito, presentarnos un poquito de ustedes, que son dos chicas armenias muy lindas. Bueno, gracias. Nosotras somos Belén Istepanian y Sofía Quechian. Nos conocemos del colegio, fuimos al mismo colegio y ahora somos las dos maestras de armenio en el mismo colegio también, en el Mequitarista. Y bueno, trabajando tantos años con chicos y viendo de qué manera podíamos hacer que los chicos quieran el idioma, que quieran aprenderlo, se nos ocurrió hacer esta marca que es Alic, que también significa, en realidad en castellano significa ola, la ola del mar, pero también nos pareció que el doble sentido de la palabra de hola invitaba también a la gente a formar parte de este proyecto junto con nosotras. Y la idea del proyecto es ofrecer diferentes productos, algunos son juegos de mesa, otras son cosas de decoración para las casas o accesorios, souvenirs, cosas que la gente también pueda regalar, por ejemplo, y hacer que el armenio y que nuestra cultura, nuestras raíces, llegue de una manera más divertida a las casas. Ok, y bueno, ¿hace cuánto que empezaron esto? Nosotras empezamos, primero nos juntamos el año pasado a conversar, a pensar en distintas ideas, a ponernos en el lugar de los chicos y decir, bueno, qué nos hubiese gustado a nosotras cuando éramos chicas? Que no teníamos. Claro, tener al alcance de nuestras manos para seguir aprendiendo o jugando en armenio en nuestras casas. Entonces nos reunimos hace un par de meses y pensando y craneando un poco, se nos ocurrieron un montón de cosas y en enero pudimos crear el Instagram y la página web, que es en Tienda Nube, después la compartimos, en donde tenemos por ahora más o menos 10 productos y tenemos un par más que vamos a seguir lanzando, pero bueno, eso vendrá después cuando los tengamos finalizados, porque acá hay algo que es importante entender, que es que nosotras no utilizamos nada de internet, nada. O sea, todo lo que hicimos es por nuestra cuenta propia, hecho con la inteligencia artificial más que nada, y también con diseños que fuimos encontrando en internet y modificándolos, pero todo es desde cero y de nuestra autoría, entonces realmente lleva mucho más tiempo del que habíamos pensado, porque es todo desde cero. Así que seguimos en proceso de crear un montón de cosas. Sí, hay muchas cosas que se nos van ocurriendo, que también son diseños propios y que los tenemos en la cabeza y hasta que queda como queremos, realmente lleva mucho tiempo porque es ir, ver cómo lo imprimieron, si nos gusta, si no nos gusta, definir si queremos que la carta sea brillosa o que sea opaca. Hay un montón de cosas que nosotras fuimos aprendiendo del mundo del diseño gráfico y de todo lo que implica una gráfica, que, o sea, aparte de que estamos aprendiendo un montón, nos ayuda a poder entender qué es lo que tiene que tener un producto para que sea de buena calidad, para que la gente lo quiera comprar y que también que sea lindo en cuanto a lo visual, ¿no? Que sea atractivo. Sí, es casi un trabajo artesanal, ¿no? Pero Exacto. para que la gente pueda entender un poquito mejor qué es lo que hacen, ¿nos podrían mostrar algo, dar algún ejemplo de los juguetes o de las carpetas, de lo que hacen? Porque ¿tienen algo ahí con ustedes? Sí, Sí. tenemos acá, digamos, preparado un par de juegos o de cosas que tenemos más que nada a mano. Por ejemplo, tenemos esta libretita que ahí dice Anun, es para que puedan escribir el nombre. Adentro tiene stickers también. Y bueno, después son hojas para que los chicos o los adultos, porque también la compraron varios adultos,
para que puedan usarlo, hacer sus anotaciones. Viene con una caja de lápices para que puedan dibujar, escribir o lo que quieran. Después, por ejemplo, justo hoy vinimos de la gráfica, hoy van a ser lanzados los stickers que están acá, que son para las botellas, las carpetas. ¿Estos son, se pueden mojar o no? Se Sí. pueden mojar, sí, son stickers todos de producción propia, los fuimos pensando, los fuimos armando. Está también el sticker de Alic para que lo peguen donde quieran. Como acá en Argentina tomamos mucho mate, la verdad es que dijimos, bueno, el sticker tiene que En el ir termo. pegado en el termo y que no se arruine. Etiquetas que son para los cuadernos, las carpetas. Ella, por ejemplo, lo tiene pegado en su botellita de agua. Algunos dicen Anun para que escriban el nombre y otros, a que están acá abajo, dicen Anun y Newt, que sería para que los chicos, por ejemplo, peguen en la carpeta y puedan escribir La materia. la materia. cocina. Hayeren, o lo pueden incluso usar en, no sé, en la carpeta de matemática, no hace falta que sea en algo de armenio. Pero bueno, tenemos cuadros que son para poner en De casa, Sarian. en la casa. Este es de Mardito Sarian. También tenemos del Monte Ararat, tenemos de iglesias armenias. Esos están todos hechos como si fueran acuarelas. Claro. Después también tenemos un juego que tiene 58 cartas, 56 cartas más o menos por ahí, que es un juego conocido. 70 cartas tiene. Es un juego conocido que se llama Taco, Bota. cabra, no sé bien el nombre en castellano, pero en taco, cabra. Taco, cabra, Taco, cabra, bota, etcétera, etcétera. Son 5 palabras, entonces nosotras dijimos, bueno, hagamos lo mismo con comidas armenias. Entonces la idea es que puedan jugar personas que capaz no saben el idioma, no es necesario que sepan armenio, pero todas las personas que conocen algo sobre Armenia saben que la comida es como lo importante. Entonces, bueno, son estas cartas, por ejemplo, Lesmeyum, Hamuz, Lavash, Basтерma, Pilaf. Entonces, la idea es que si, por ejemplo, somos 5 jugadores, a cada uno le toca las cartas correspondientes y la idea es ir descartando las cartas y quedarte sin ninguna. Más adelante también te puede tocar intercalado otras consignas que son medio tramposas, como por ejemplo Zap. Entonces, si te toca esta carta, el último que aplaude se lleva todas las cartas del medio. Lo mismo, por ejemplo, Yerk. Si uno no lo sabe, va a perder el juego, porque... Claro, bueno, pero ahí es lo que nos olvidamos de decir. Todas las actividades que nosotras preparamos tienen sus consignas y Instrucciones. referencias. Ujú. En este caso, bueno, están en español, pero la idea es explicarlo y que todos puedan jugarlo sin importar si sos armenio o no sos armenio. O sea, si yo tengo una juntada con mis amigos de la facultad, por ejemplo, lo podemos leer y jugar, no es necesario saber el idioma. Y después está el Memotest, que bueno, ese juego sí ya es un poquito más para chicos. Está la versión que es de números y la versión con colores. La primera que va a salir es la versión en colores. El nombre... Son como memory cards, ¿no? Claro. El nombre lo estamos spoileando ahora porque todavía no había salido. Se llama Hijelik. Este es el logo del juego. Este es el logo del Bastorma Lavash. Cada juego también la idea es que tenga su propio nombre y que no sea un memotest, sino que sea Hijelik, y ahí dice Kuiner, y el otro dirá Hijelik y Tider. Y bueno, buscamos la manera de que sea también para chicos, para que puedan aprender, para que puedan jugar con sus familias. Todo esto también se entrega con el juego, que se entregan las bolsitas de tela que se ajustan para que pueda ser fácil de transportar. Tiene las hojas, viene con una hoja que tiene la palabra en armenio, la fonética y en castellano para que, si no sabes cómo se dice la palabra, puedas también aprenderlo y aprender a pronunciarlo. Claro, o sea, todo está escrito en armenio, pero tiene su referencia en otra hoja aparte. Entonces, para recordar o para quien no sabe los colores, lo puede aprender en fonética en castellano, pero nuestros juegos están hechos en armenio. Y después también tratamos de que, por ejemplo, o sea, que todo tenga algo agregado nuestro. Por ejemplo, el memotest, aparte de tener los colores comunes que todos conocen, tiene Yerakuin, Kuinoskuin y Dziranakuin, que son colores que normalmente la gente no los usa en la vida y nosotros dentro de la cultura armenia los nombramos mucho más. Si la gente quiere comprar esto,
¿Cómo vamos a hacer para que llegue de Argentina a Brasil? Nos invitan a Brasil y llevamos todos los productos. No, algo haremos más adelante, veremos. No, por ejemplo, hay gente de Uruguay que nos pidió cosas, tratamos de que cuando alguien viaja se lo acerque. Siempre hay gente que va a Argentina. En algún momento estaría buenísimo poder hacer envíos, así como podemos hacer acá, pero envíos al exterior. Entonces, por el momento, si alguien viaja y alguien quiere algo, aprovechamos y se lo mandamos. Y más adelante la idea también es sacar y presentar un cuadernito que se llama Armenia en acuarelas. Es para colorear, obviamente, viene con las acuarelas. Y, por ejemplo, acá tenemos una imagen de las que nosotras creamos, no sé si se ve, que es el Monte Ararat. Y por último también tenemos uno que en vez de ser acuarelas, que es más horizontal, este es de mandalas, que es cuadrado. Esta es la presentación, viene con lápices. Y, por ejemplo, ¡Lo quiero! sí, acá, por ejemplo, hay un hachkar que tiene lindo! todo sí, para pintar. Acá hay, por ejemplo, con Nur y con Anmorug, con la No Me Olvides y con la Granada. Después compartimos la página, ¡Yo pero el quiero! nombre... Ya tenemos uno más reservado. El nombre es Alik tiendaonline.mitiendanube.com. Claro que a professora Gladys só poderia trazer palavras que vão adicionar ao nosso vocabulário essa semana. Gladys, o que é que a gente tem para aprender com você? Fala para mim, professora. Pari Luz, Pari Gesor, Pari Irigun. Eu sou Gladys Kassapian Barbosa e nós estamos aqui para aprender mais algumas palavras e expressões em armênio. Começando, Pari Luz, bom dia, Pari Gesor, boa tarde, Pari Irigun, boa noite. Não sei em qual horário você está assistindo. Então, Pari Luz, Pari Gesor ou Pari Irigun. Bom, no episódio de hoje a gente conheceu duas garotas incríveis que fazem coisas muito bacanas. E então eu queria trabalhar duas palavrinhas que têm muito a ver com o que elas apresentaram. A primeira palavrinha é artig. Repito, artig, que quer dizer menina ou garota. No singular, artig, no plural, artigner. Então, como a gente tinha duas meninas criativas, nós teríamos artigner, duas. E a outra palavra, que também tem a ver com o que a gente acabou de assistir hoje, é o hahalik, que quer dizer brinquedo, que é uma das coisas que elas criam ali na iniciativa delas. E para terminar, eu gostaria de explicar que nós temos uma particularidade no armênio, que é um boa noite para a hora de dormir. Então, quando a gente vai dormir, a gente diz um ao outro kisher pari, que é o boa noite especial de dormir, e a outra pessoa responde Luiz Pari. Seria mais ou menos como boa noite, a noite chegou, e o outro responde até que o dia venha, ou até que a luz chegue, enfim. Então, um diz Kisher Pari e o outro diz Luiz Pari. Uma forma carinhosa de desejar boa noite. Se você ainda não faz, comece a fazer aí na sua casa. É um bom jeito de colocar o armênio em prática. Foi um prazer estar com vocês e a gente se vê na próxima. E todo mundo no clima de Copa do Mundo, Davi vai falar o que está acontecendo no setor de esportes. Copa do Mundo, tô preparado, tô com meu óculos de sol, meu bonezinho, para partir para os Estados Unidos. E quem sabe a tão cobiçada pode ser nossa. Mas espera aí, nossa como? A Armênia não foi para a Copa. Primeiro ponto, pode ser nossa porque além da ancestralidade e descendência armênia, somos brasileiros. Temos 5 dessa. Mas, e se eu te falar que a Armênia estará representada na Copa do Mundo? Isso mesmo, você não se assustou. Vou até tirar meu óculos e tirar meu boné para conversar com você sobre esse assunto. Porque teremos representantes armênios que podem dar um beijinho na taça, quem sabe. É isso mesmo. E começando pela seleção anfitriã nos Estados Unidos da América. Max Avsten, zagueiro do Columbus Crew, o time dos Estados Unidos, né? De 25 anos, tem origem armênia. Ele que nasceu em Fresno, na Califórnia, uma região com uma tradição muito grande armênia, tem seu avô
como armênio. Seu avô nascido na Armênia, se mudou para os Estados Unidos, teve seu pai nascido lá e ele também. Então tem essa ligação com a Armênia, tem essa ascendência da Armênia. E é um jogador que estará representando então nossas origens, as raízes, e podemos falar sim que é mais um armênio aí na Copa do Mundo. Lembrando que nossa seleção, a Armênia, nunca conseguiu a classificação, mas no decorrer da história tivemos jogadores aí que representaram com a bandeira, inclusive 2 em 98, vencendo a Copa do Mundo. Eu trouxe isso no último Conexão Armênia. Mas o destaque que eu trago, justamente até pegando com mais detalhes para vocês, é do Max Afton, nascido em 19 de abril de 2001, crescido aí em Fresno, cidade no Vale Central da Califórnia, como eu disse, com uma tradição armênia muito grande. Ele que pode atuar como lateral esquerdo, meio campista, né, lá no Columbus Cruz, mas sua posição de origem que ele prefere atuar é mesmo como zagueiro. Para você ficar de olho e acompanhar o atleta norte-americano, ele estreia no Dia dos Namorados, na sexta-feira, 22 horas, Estados Unidos e Paraguai. Após isso, na fase de grupos, ele enfrenta a Austrália no dia 19, às 4 horas, e depois no dia 25 de junho, no grupo D, ele enfrenta a Turquia. Rivalidade histórica aí, Turquia e Armênia. Então vamos torcer uma torcida muito forte para o Max Afton, principalmente nesse jogo. E tem outro detalhe também. Esse jogador, inclusive, eu trouxe no último Conexão Armênia, mas como esse é pré-Copa do Mundo, a Copa do Mundo começou já praticamente. Então eu trago novamente do atleta do Irã, o Ramin Razayan, atleta de 36 anos, fez gol na última Copa do Mundo e agora vai jogar mais uma Copa, possivelmente a última da sua carreira. Ele que joga como lateral, vai jogar aí pela seleção iraniana, que tem uma ligação muito forte com a Armênia em Copas do Mundo, e é um atleta que é filho de pai armênio e sua mãe iraniana. Então a ligação dele é muito forte, o pai é nascido na Armênia, né? Então isso é bem interessante para representar essas origens. Você quer acompanhar o Ramin Razayan? Ele joga na segunda-feira, dia 15 de junho, contra a Nova Zelândia, depois no domingo, 21 de junho, às 4 horas, contra a Bélgica, e depois no dia 27 de junho, meia-noite, cravado, ele enfrenta a seleção egípcia, com fortes chances de classificar para o mata-mata, tá? Nova Zelândia, uma baba, e o Egito dá para fazer frente aí com o Irã. O perigo desse grupo mesmo se chama Bélgica, já eliminou o Brasil. Mas é isso, quer ficar de olho? Achou que não ia ter armênio na Copa do Mundo? Achou errado, tem ascendência. Quem sabe um deles pode relar nessa taça. Entre o Razayan e o Afton, pro Afton é mais fácil de ganhar a Copa do Mundo. Entre esses dois, Irã e Estados Unidos. Mas a gente sabe que é sempre complicado para essas seleções. Eu ainda acredito no nosso Brasil também. Valeu! Gente, eu estava viajando, fiz um giro por Portugal e em breve nós vamos compartilhar muitas coisas legais. Eu descobri que existe muito mais conexão entre Portugal e Armênia do que a gente pode imaginar. Como o papel do Conexão é juntar estes mundos, preparem-se, tem muita coisa que vai fazer você ficar de queixo caído nas próximas edições do Conexão. E aí, como em Portugal as festas juninas já começaram, lá é algo bem grande, cada cidade tem o seu santo padroeiro. Aqui em São Paulo também é a época das festas juninas. Esse domingo tem a festa junina da Escola Armênia, do Externato José Bonifácio, que começa às 11 horas na Avenida Santos Dumont, número 55. Passe lá, você não vai se arrepender. E enquanto isso, deixo vocês com um gostinho de quero mais, porque eu embarco de novo amanhã e prometo para vocês que no meu regresso vocês vão começar a ver a série de semelhanças entre Brasil, Portugal e Armênia. Se você gostou desse programa, deixe seu like, ative a notificação, faça um hype e compartilhe para que mais pessoas fiquem sabendo sobre Brasil, Portugal e Armênia aqui no YouTube e através da rede Connect TV, no canal da Mel 164 em toda a Europa e também aqui no Brasil, na rede Connect TV Brasil. Já que a gente entrou no clima dos vinhos e dos guenats, que são os nossos brindes, fica de olho aqui o que acontece no Festival do Vinho na Armênia no mês de junho. Ano que vem tem mais. Que cheiro, Paris!